Salmo 118, a depender da Bíblia, 119. 176, são 176 versículos nesse salmo. Acharam? Salmo 118 ou 119. Agora eu quero que esses jovens levantem um pouco o papel para que todos enxerguem esse papel que está na sua frente aí. Está todo mundo enxergando os papéis com os números? A gente veio para aqui para beber da graça que emana da palavra de Deus. Então nós vamos começar, antes de falar qualquer outra coisa, nós vamos começar nos alimentando desta palavra, que está no Salmo 118, onde nós vamos tirar o texto que dá rema a essa pregação. Então, em frente, você que está vendo esse número aí, no Salmo 118, você é convidado a ler esses 8 versículos que tem. Presta bem atenção nessa numeração, de 1 a 8, de 9 a 18, a 17, e assim vai. Vocês estão entendendo? Essa numeração que está na sua frente é a numeração dos versículos que você vai ler. E quem não trouxe a palavra, se junta com alguém para ouvir a palavra de Deus. É Jesus que vai falar, é o Messias, é o Senhor, é o Verbo de Deus, é a palavra viva, que hoje, nessa tarde, vai se fazer presente e vai operar maravilhas na sua vida. Então presta atenção nos versículos que você vai ler. Presta bem atenção, com silêncio, medita e lê esta palavra. Enquanto o violãozinho, o instrumentozinho vai só dando um fundo musical, que é para a gente se concentrar. Lê essa palavra, degusta. Se não entendeu, pergunta a alguém que está do seu lado. Somente esses versículos que estão marcados aí. Se você tiver um marca-texto, se você tiver uma caneta, grife esses versículos que você está lendo hoje, porque ele servirá para o resto da sua vida, onde Deus falará, onde emanará a vida dessa palavra quando você precisar, para louvar, para conseguir também as graças, para se consolar. Esta palavra Deus está hoje cravando no teu coração para que sirva de alimento para a sua vida, para o resto da sua vida. Todos leram? Quem não leu ainda, diga não. Não, cada um lê individualmente para beber da graça, para depois a gente compartilhar essa palavra. Acharam? Ainda tem gente se mordendo aí para procurar. Ajuda a gente, quem não sabe. Mas lê com o coração, porque Deus quer falar. Lê com o coração. Risca aí o que mais tocou o seu coração. Grava. Porque essa palavra Deus quer falar ao teu coração. Podemos prosseguir? Posso tirar esses jovens aí do corredor, que agora são eles que vão ler, vão sentar no cantinho deles, e eles agora vão pegar esse papel, vão guardar para eles e vão ler. Posso tirar o pessoal do corredor?
Pode? Então os jovens estão liberados, vocês podem sentar e ler a palavra de Deus onde está aí. Pode guardar o papel para vocês, que sirva para alimento na vida desses jovens para o resto da vida. Quando for fazer qualquer coisa, quando for pedir orientação a Deus, quando estiver feliz, lembrem-se desses versículos bíblicos que hoje Deus está marcando a sua vida. Porque nada é em vão, nada é brincadeira, nada da nossa igreja é teatro, nada é representação, tudo é real, tudo é verdadeiro e tudo é eterno. Amém? Agora presta bem atenção. Se todo mundo leu, eu acho que se não, quase todo mundo leu. Agora presta bem atenção no que eu vou falar. Parece que ainda tem gente lendo, né? Quando eu terminar de falar todas as palavras que tem aqui, se no versículo que você leu aí, nessa parte que você leu, nesses versículos que você leu, se tiver alguma dessas palavras que eu vou dizer, eu quero que você levante o seu braço, depois que eu terminar de falar todas essas palavras que eu vou dizer agora. Se aí onde você leu consta alguma dessas palavras que eu vou ler agora, depois quem tiver visto aí na Bíblia essas palavras vai levantar a mão e vai ficar com a mão suspensa, tá certo? Na medida que eu for falando essas palavras, se você vê que você leu, que aí onde você leu consta essas palavras que eu vou ler agora, você levanta o braço. Entenderam? Porque se não entenderam, também não entenderam a palavra. Eu vou falar algumas palavras aqui. Se você identificar aí onde você leu a Bíblia, se constar qualquer uma dessas palavras que eu vou dizer aqui, você levanta a sua mão e deixa a mão suspensa. Entenderam? Entenderam? Então eu vou começar a falar e na medida que vocês forem ouvindo, se vocês tiverem achado essas palavras aí, vocês deixam a mão suspensa, tá certo? Veja se onde vocês leram existe a palavra lei, preceito, prescrições, mandamentos, decretos, ordem, promessas, verdade, juízos, decisões, caminhos. Alguém encontrou uma dessas palavras aí? Levanta a mão. Quem leu a palavra e encontrou, levanta a mão. Todo mundo achou, não é isso? Amém? E quem encontrou, desses que leu a palavra de Deus, quem encontrou um versículo que vai falar sobre tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ou facho? Esse primeiro grupo? Qual é o versículo? Então todo mundo agora vai olhar no versículo 105. Todo mundo agora no versículo 105 da palavra de Deus. Salmo 118, versículo 105. Todos acharam? Na Bíblia da Ave Maria está assim: vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Como é que está aí na sua Bíblia? Irmãos, olhando essas cadeiras vazias, me lembrei muito da parábola que fala das bodas, do casamento, da festa, onde o homem mandou, um grande homem, um rei mandou chamar a todos, ainda tinha lugares. Também, infelizmente, no nosso meio ainda é assim, ainda tem lugar. A misericórdia de Deus vai sempre encontrar um lugar, vai sempre ter lugar para cada um de nós e para aqueles que não vieram ainda, da sua família, as pessoas que você ama. Esses lugares que agora estão vazios, presta bem atenção, porque isso é inspiração divina. Esse lugar que está vazio aí do seu lado, ou na sua frente, ou atrás de você, quem está na frente pode olhar que tem muita cadeira lá no fundo ainda vazia. Eu quero dizer que porque você está aqui hoje, esses lugares que estão vazios representam as pessoas que não vieram da sua família, as pessoas, as almas que Deus confiou a você, que por causa da palavra que você vai viver a partir de hoje muito melhor do que antes, essas pessoas vão se salvar. Você crê nisso? Você crê que pelo fato de você estar com a palavra na mão, de ter lido essa palavra, o fato de você ter vindo aqui pela sua fé,
Essas cadeiras representam as pessoas que serão salvas por causa da sua vida, da palavra que está encarnada no seu coração. Você crê nisso? E por que você crê nisso? Porque a palavra, Frei Davi disse que a palavra é uma pessoa. Quem é essa pessoa? E Jesus nunca muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e... Nos preparando para esse congresso, todas as equipes fazendo a sua parte, e eu não deixei de fazer a minha. Eu nem sabia, né, que poderia ser chamada para fazer isso aqui. Eu estou muito feliz em estar aqui, e confesso que os desígnios de Deus ninguém conhece, né? Os mistérios de Deus. Mas estou muito feliz por estar aqui. E me preparando para essa palestra, uma coisa Deus me falava muito forte no coração. E Ele me deu uma inspiração, uma frase, e Ele diz assim: não sejais ignorantes da minha palavra. Quando Jesus diz para mim hoje, para você, para a gente não ser ignorante da palavra, Ele está dizendo que nós precisamos conhecer a palavra. O que é uma pessoa ignorante? Não é aquela pessoa bruta, não, que diz homem ignorante, ou mulher ignorante. Não é isso. Não é nesse sentido, não é, professora? O sentido de ignorância é não ser conhecedor. Eu ignoro isso, eu não entendo, eu não compreendo, eu não conheço. Então Deus vem para mim e para você: não sejais ignorantes da palavra. Não sejais ignorantes das coisas de Deus. E o tema vem falar sobre lâmpada para os meus pés. E Deus me mostrava que os pés, hoje representados por essa palavra, lâmpada para os meus pés. Por que para os pés? Se quem manda no corpo é a nossa cabeça. Por que lâmpada para os meus pés? Se é o cérebro que entende as coisas, se está guardado, registrado, o computadorzinho da gente está aí na cabeça. Por que o Senhor diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés? Porque os pés são a parte mais baixa do corpo. Porque os pés é que sustentam o nosso corpo. É a parte mais humilhada. É ou não é? Quem é que está no chão? É a cabeça? Não. A cabeça é Cristo. Nós somos os pés, né? Nós somos a humanidade decaída, necessitada da iluminação, da luz que vem do alto. Nós somos os pés. Nós somos aqueles que carregamos a palavra. São os pés que vão nos levar. Eu quero ver você ter cabeça e você não ter pé. Se você vai para algum lugar sem caminhar, você pode ter um recurso, porque a cabeça é inteligente, de colocar você numa cadeira com as rodinhas maravilhosas, com o motorzinho. Mas os pés dele estão ali, não está, Hélio? Os pés estão ali. Irmãos, o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Mas Ele vai dizer que somente os pequenos, aqueles que são os pés, aqueles que se humilham, aqueles que se reconhecem nada, é que entenderão a palavra de Deus. Vocês querem ver uma coisa? Abram a Bíblia de vocês aí no Evangelho de São João, no capítulo 3. É rapidinho, para a gente não perder tempo, que eu não vou abrir todas as passagens, mas essa eu vou abrir. João, Evangelho de São João, no capítulo 3, onde Jesus, conversando com o príncipe dos fariseus, um sacerdote, um homem entendido da lei, um homem que sabia das coisas, um homem que sabia até interpretar, como o Frei falou aqui, né? Que a igreja é a que interpreta a palavra de Deus. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus vai falar para este homem. Nicodemos, deixa eu abrir aqui. João 3. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era um homem entendedor da palavra, era um homem inteligente, era um homem que estudava, que tinha acesso à leitura, que tinha acesso aos mandamentos, que tinha acesso aos preceitos, como nós vimos aqui no Salmo. Teus preceitos são as minhas delícias, apesar da perseguição, eu não esqueci os teus preceitos, Senhor. Mas Nicodemos, diz a palavra que Nicodemos vai à noite. Ele foi ter com Jesus de noite. O que significa isso? Ele foi ter à noite. A noite significa trevas, escuridão.
a falta de compreensão de Nicodemos, que era um homem que conhecia as Escrituras, que era um homem que conhecia as leis. Diz a palavra que ele foi à noite, simbolizando que Nicodemos ainda não tinha a compreensão da palavra de Deus. E Jesus vai dizer para Nicodemos, o ventilador deixa eu aqui para certo. No versículo 21, no mesmo capítulo, no versículo 21, depois de uma conversa que Jesus tem com Nicodemos, olha aí o que é que Jesus vai dizer. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz e torna-se assim claras as suas obras, e as suas obras são feitas em Deus. Mas antes disso, Jesus fala para Nicodemos, no versículo 10, acompanhe aí no versículo 10 o que Jesus vai dizer. Ô Nicodemos, tu és doutor, tu és conhecedor em Israel, tu és doutor, tu sabes tudo aqui da palavra em Israel, e ignoras estas coisas? Olha o que Jesus vai dizer para Nicodemos, talvez para cada um de nós que já entendemos um pouquinho, que sabemos um pouquinho da palavra. Nicodemos era conhecedor, gente, ele sabia das regras, ele conhecia a lei. Quantas pessoas nós sabemos que conhecem a Bíblia? Quantas pessoas nós sabemos que estudam para isso, para entender das coisas de Deus, para entender, e não entendem, e ficam na base como Nicodemos do conhecimento, e não do entendimento das coisas de Deus. Meus irmãos, eu sei que o calor está grande, mas calor, agonia e calor é para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nicodemos estava agoniado, ele viu Jesus fazer as obras e disse: mestre, eu sei que quem faz essas coisas só pode vir de Deus. E Deus disse para Nicodemos: é preciso nascer de novo. E ele vai explicando, mas Nicodemos, um homem inteligente, chega à barbaridade de dizer: mas Senhor, como é que eu, sendo velho, posso voltar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Gente, olha a burrice de Nicodemos. Um homem inteligentíssimo, sabedor das coisas, não compreendia. E Jesus diz assim: se vocês não compreendem as coisas da terra, as coisas mais simples da terra vocês não compreendem, como é que vocês vão compreender as coisas celestiais? Como eu vou compreender, você vai compreender as coisas do céu? Se nós não dermos abertura para Deus nos dar um entendimento, nós não vamos compreender. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram acabados, arrasados. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eles ainda não tinham compreensão dessa palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou, vai dizer que os discípulos de Emaús iam voltando tristes, e Jesus apareceu e eles não reconheceram Jesus. Como pode? Eles viviam com ele, caminhavam com eles, não reconheceram Jesus. Quando Jesus estava exposto aqui, ele me mostrava: eu serei sempre vencedor, eu serei sempre glorioso. Mas para enxergar a glória de Deus é preciso ter conhecimento da verdade, da palavra dele. Não é, eu vinha falando, compartilhando com algumas pessoas, que esse congresso, meus irmãos, não é um congresso de pregação. Era para ser umas 2 horas de formação, para a gente entender, para a gente compreender, para a gente tomar decisão pelas coisas de Deus, para a gente não ficar só na emoção, para a gente não ficar só no bonito, para a gente não ficar só no bate-palmas, para que isso vinha entrar no nosso coração e a gente ter coragem, pela força do Espírito Santo, de tomar uma decisão na nossa vida a partir de hoje. E cada dia mais e cada dia mais. Os discípulos de Emaús iam caminhando e não conheceram Jesus. Sabe o que é que Jesus diz? Jesus vai dizer, em Lucas 24, 25, Jesus vai dizer: ô gente sem inteligência. Quando eu disse que Nicodemos é burro, é nesse sentido. Como pode vocês não compreenderem? E aí vai dizer a palavra, Jesus explicou tudo, desde lá de Moisés, do início de Adão e Eva, até chegar lá nos discípulos. Jesus explicou toda a Escritura, como o Frei fez uma pregação aqui, uma formação maravilhosa, para quem veio de manhã e ouviu o que o Frei falou, né, da tradição, santa tradição, do Sagrado Magistério e da palavra. E Jesus foi explicando, e eles vão dizer, e no final vai dizer que ao partir o pão, Jesus fingiu que ia passar e disse: não, fica conosco, e lá Jesus faz
a celebração, né, aquela grande celebração eucarística, e quando parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. É Jesus que estava caminhando com eles reconhecem a verdade, eles reconhecem a palavra, e eles saem correndo para avisar que ele realmente ressuscitou. Eles saem correndo para avisar os outros: olha, eu vi, ele estava conosco, e sai contando para todo mundo o que aconteceu. Ao partir o pão, nós o reconhecemos que ele ressuscitou. Era ele, porque quando ele falava, o nosso coração se abrasava. Eu digo para você que leu a palavra hoje, que leu o Salmo hoje, falando das delícias. Se você lê a palavra e a palavra não arde o seu coração, peça ao Senhor que lhe dê essa graça. Se você lê um salmo, se você lê um versículo, se você lembra de uma palavra de Deus e essa palavra de Deus não enche o seu coração, não arde o seu coração, peça ao Senhor essa graça. Peça, porque a palavra de Deus é para ser vivida por mim e por você. Você sabe por que Deus não deixou que viesse um pregador de fora para cá? Você sabe por que Deus escolheu uma pecadora no meio de vocês? Que eu sou daqui, sou igual a vocês, ou pior do que vocês? Vocês sabem por quê? Para dizer que a palavra precisa ser vivida aqui em Campo Formoso, e não ser trazida de longe por alguém que sabe falar muito, que conhece bem a Bíblia, para dizer: olha, eu não sei nada, mas o pouco que eu sei, eu quero viver. Meus irmãos, Deus seja louvado. Meus irmãos, enquanto eu me preparava para isso, eu me lembrei de um acontecimento há 25 anos atrás. Até me lembrei muito de Ana Maria. Está aqui a Ana? Está não, né? Chegou não. Há 25 anos atrás, quando eu tive uma experiência com a palavra de Deus, que a palavra, eu entendi que a palavra era uma pessoa, que a palavra era Jesus, e que ele tinha ressuscitado, e que ele estava vivo, e a palavra é Cristo. Então eu me lembro que eu fui dar um testemunho, e eu dizia para as pessoas lá na matriz: eu não sei nada, mas eu tremia de amor por Cristo. Aquilo que eu ouvia acendeu dentro do meu coração uma luz tão forte, que nenhum pecado da minha vida, nem antes, nem durante, nem depois daquela experiência, nenhum pecado foi capaz de me deixar prostrada, porque eu confiei na misericórdia. Eu acreditei que ele ia me seguir, que ele ia continuar comigo, que ele não ia me botar para trás, que ele ia me sustentar. E lá eu dizia: você pode dizer hoje: não, Emma, você conhece um pouco da palavra. Não, você conhece mais isso. Não, você sabe mais disso. Eu não sei de nada. Por mais que eu saiba alguma coisa, eu não sei nada, porque Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é sempre novo. Quando a gente canta uma igreja renovada, cantamos uma igreja renovada, e o Senhor, a tua igreja é sempre nova, a palavra é sempre nova, ela nunca fica velha. Eu duvido que a roupa que servia há 2000 anos atrás, que as pessoas vestiam, sirva hoje para você. Eu duvido que aquilo que servia 2000 anos atrás sirva hoje para esse mundo de tecnologia. Não serve mais, passou, mas a palavra não passa. A palavra é atual, Jesus é atual, é Deus, é vivo, verdadeiro. E que nós, católicos, precisamos conhecer, irmãos. Quando eu digo precisamos conhecer, é sede de Deus. Deus tem sede de que você o conheça. Diga para a pessoa que está do seu lado: gente, você sabe quando você fala de alguém que você tem vontade de conhecer? Você sabe? Deus quer que você o conheça, que você faça o que foi que você leu aí nessa palavra no Salmo 118, que vai falar das delícias, que vai dizer: mesmo perseguida, não esqueci dos teus mandamentos. Em outra parte vai dizer assim: foi bom que eu tivesse sido afligido, foi bom que eu tivesse passado por provação, para que eu conhecesse os teus preceitos. E vou dizer para vocês: não existe conhecedor da palavra se não passar por tribulação. Não existe ninguém que conheça o poder de Deus se não passar por provas. Não existe ninguém com fé, seguidor de Jesus Cristo, se não tiver passado, se não tiver carregando alguma cruz. Não é seguidor de Jesus Cristo. E São Paulo vai dizer: há entre nós aqueles que são inimigos da cruz, que pregam outras coisas que não é Jesus crucificado. Então, se você passa por tribulação, se você passa por tormenta, acredite que é aí que o Senhor vai fazer a obra. Porque São Paulo vai dizer, Jesus disse para São Paulo: porque é na tua fraqueza que eu mostro a minha força. Então você pode dizer: mas Emma, você sabe alguma coisa? E eu vou dizer para você: quando eu tive a experiência 25 anos atrás, eu não dormia, o meu coração vinha para a boca, porque aquelas coisas que eu ouvia eram profundas demais,
eram grandes demais. Eram tão grandes que até hoje pulsam no meu coração. E eu não sabia de nada. Eu recebi somente uma graça. Que eu peço a vocês, irmãos, nós precisamos pedir todos os dias essa graça. De sermos esquentados, abrasados pela palavra de Deus. A ponto de onde você vê, em qualquer lugar escrita a palavra de Deus, o seu coração se acenda. Você sinta que é Ele que está falando com você. Não é a palavra de homem, a gente fala hoje e já esquece. É ou não é? Eu falei isso mesmo? Eu falei, não lembro não. Deus não esquece daquilo que fala, porque Deus é eterno. O padre falou hoje de manhã, aquilo que era, sempre será, não muda, é para sempre, a verdade é para sempre. E Jesus vai dizer para os discípulos, como vocês são tardios a entender as coisas, como vocês tardam a dizer, a entender. E aí eu digo para você, Jesus vai dizer no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 25, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos grandes e a revelastes aos pequeninos. Eu te bendigo, Senhor, porque você escondeu as coisas, os segredos, os mistérios da palavra, para aqueles que, querendo conhecer a palavra, queriam ser maiores do que ti. Mas aquele pequenino que não sabe nada, ouviu só apenas um versículo, como São Paulo da Cruz, não São Paulo da Bíblia, mas São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas. Uma palavra só serviu para aquecer o coração desse homem e se entregar inteiramente a Ele, inteiramente ao Senhor. Então eu digo para você, Deus se revela aos pequenos. A palavra ilumina os pés. Os pés significa pequenez, humildade. Nós não somos grandes. Ele diz que a lâmpada se acende e coloca lá em cima. Jesus ilumina os nossos. A lâmpada vem do alto, vem de Cristo, mas nós somos pequenos. Nós precisamos iluminar os pés. Quer ver um exemplo? Entendimento da palavra. Deus dá uma palavra para nós. Estamos rezando e Deus nos dá uma palavra. Nós vamos ter um entendimento dessa palavra se nosso coração for humilde. Vocês querem um exemplo? Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando. Não é isso, irmãos? Não foi isso que nós lemos aí? Nicodemos não entendeu. Ele conhecia as revelações, ele conhecia os preceitos, mas ele não entendia o que Jesus estava falando. É tanto que Jesus depois chamava os discípulos à parte e ia explicar para eles poderem entender. Vocês querem ver uma coisa? Quem sabe dirigir aí? Levanta a mão. Quem é motorista aí sabe que quando a gente pega uma pista de noite, é preciso acender? Acender os faróis. Por quê? É óbvio, né? Como é que eu vou dirigir um carro no escuro? Mas eu sei dirigir. Eu sei dirigir. Então eu sei dirigir. Eu tenho competência, eu tenho carteira, eu sei dirigir. Mas sem os faróis, de noite eu posso dirigir? Mas eu sei dirigir, minha gente. Se botar até um caminhão, eu sei dirigir, e aí? Sem farol eu vou? Se eu não tiver humildade, eu não vou ter a compreensão da palavra de Deus. É só pretensão. Só. Você é uma pessoa pretensiosa. Achar que sei, como o Frei explicou muito bem aqui de manhã. Achar que sei. Eu não vou saber. E o farol, ele ilumina o caminho todo? O farol de um carro motorista, quando a gente pega a pista, ele ilumina até lá no final, 200 quilômetros para andar. Ele ilumina os 200 quilômetros? Ele não ilumina nem, não sei se chega a 500 metros a luz alta. Nem 500 metros. E a palavra vem dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Mas Nicodemos não entendia isso. Porque ele ainda estava muito elevado. Ele não entendia que ele tinha que se abaixar. Que ele tinha que se abaixar para poder entender. Porque Deus só se revela aos pequenos. O povo de Deus não foi diferente de nós. Lá no deserto. Quando Moisés tirou aquele povo do Egito. Quando Moisés atravessou o mar vermelho, passou a pé enxuto. E tantas maravilhas, e o Frei colocou isso hoje aqui, falando sobre isso, que vocês souberam muito bem responder, são bem entendidos sobre isso. O povo de Deus, nós não somos diferentes. Nicodemos ainda não entendia, os discípulos ainda não entendiam. Quando um dos discípulos disse assim: Senhor,
ensina-nos o caminho. Vamos dizer isso? Jesus, vamos dizer? Jesus, ensina-nos o caminho. Vamos dizer assim: Jesus, me ensina o caminho. Feche os teus olhos por um instante e vamos rezar. Jesus está presente nessa palavra, nessa tarde. E você não veio aqui esquentar banco, você não veio aqui esquentar cadeira. Você veio aqui ao encontro de alguém que tem algo novo, bom para te dar. E esse alguém é Jesus, é a palavra. Então diz: Jesus, me mostra o caminho. Jesus, me mostra o caminho. Amém? Nicodemos não compreendeu a palavra. Eu quero dizer para você, procure entender o que eu quero dizer hoje. Você não precisa saber muitas coisas. Como disse o Frei, são 73 livros da Bíblia. Você não precisa saber muitas coisas. E eu entendi isso no início, gente. Eu não sabia de nada. Nem Bíblia eu tinha, nem texto eu tinha. Eu não sabia de nada, como hoje não sei. O que eu sei não é nada. Diante de Deus não é nada. A gente pode estar sabendo ensinar algumas coisas aos irmãos, mas não é nada diante da grandeza de Deus. E eu quero dizer para você, eu não sabia de nada, mas eu tinha entendido o sentido da palavra de Deus. Porque eu era humilde? Não. Porque eu era orgulhosa, mas eu reconheci o meu orgulho e disse: Senhor, eu quero, mostra-me o caminho. E assim como Jesus disse aos discípulos, eu senti naquele dia, naquele encontro, Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a... Acorda, minha gente, vamos repetir: eu sou o caminho, a verdade. E quem não está com Cristo está na verdade. E quem não está com Cristo tem a vida. E quem não está com Cristo está no caminho certo. Vocês sabiam que na antiguidade os templos antigos o formato do templo era... Por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Eles não entenderam que toda a palavra falava dele, que os profetas, que a lei, todo esse salmo que você acabou de ler, esse poema maravilhoso falando da palavra de Deus, tudo falava de Cristo. O padre não falou hoje que foi levantada uma serpente no deserto, para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado da mordida da serpente, que tudo aquilo era uma prefiguração de Cristo. Os discípulos não entendiam que tudo o que tinham falado era ele, o Messias. Nossa Senhora sabia e pediu a Jesus a graça, pediu a Deus a graça de servir a virgem que conceberia o Messias. Ela, São Luís Grimond de Montfort, não, São Luís Grimond de Montfort, ele vai dizer que Nossa Senhora sabia disso, ela era conhecedora da palavra, e ela queria servir a virgem que conceberia. Ela tinha esse entendimento, ela tinha a luz do Espírito Santo. E eu digo para vocês, Jesus chegou para aquele povo que não entendia, não tinha entendido que tudo falava dele, e Nossa Senhora aceitou porque ela conhecia as Escrituras, ela sabia que o Messias viria de uma pequena virgem, ela entendia, ela conhecia, ela era humilde, ela tinha compreensão da palavra. Foi ela que ensinou a Jesus a palavra, os mandamentos, foi ela que ensinou as Escrituras a Jesus. Ela entendia que alguém sim ia conceber pela força do Espírito Santo, tanto é que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa... E o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Jesus vai dizer ao povo: ei, gente, naquele tempo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os antigos diziam, tinha um templo, o templo era, a primeira parte do templo era o caminho, onde todos se reuniam. Preste atenção nisso para vocês se compreenderem. Se está calor, calor é em outro lugar. Calor é onde não tem Cristo. Ali é que é calor. E não passa. Piora cada dia. O templo, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o templo era, a primeira parte do templo, todo o povo podia entrar. Todos podiam entrar. A segunda parte do templo, o nome da primeira parte do templo é o caminho. A segunda parte do templo, que tinha uma cortina que dividia, o povo ficava na parte do caminho, e a segunda parte, um pouco menor, era o lugar da verdade, onde ficavam os sacerdotes.
Presta atenção para depois não dizer que a igreja não ensina, que a igreja não explica, e depois vai ser um católico frustrado, um protestante, e vai dizer que entende a palavra, e vai querer interpretar, porque a interpretação cabe à igreja, mas o entendimento Deus dá a cada um que se humilha e quer ouvir, quer escutar e quer aprender. E lá Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vai dizer que nos templos antigos, os judeus, aquele povo hebreu que passou pelo deserto, se reunia na primeira parte do templo, existia um lugar que o nome era caminho, onde todos os fiéis podiam entrar. A segunda parte do templo era a verdade, onde os sacerdotes podiam entrar. E a terceira parte do templo era o Santo dos Santos, onde somente um sacerdote, uma vez por ano, era eleito, era escolhido por Deus para entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, os objetos sagrados de Deus, aquilo que é sagrado para o judeu, que nós temos hoje, que é a palavra de Deus, e muitas vezes nós não damos o devido lugar, nós não damos o devido respeito, nós não temos a devida reverência à palavra de Deus. Os judeus, onde Jesus ainda não existia, eles tinham o hábito de reverenciar o lugar santo dos santos, que era o lugar da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O terceiro lugar do templo era o lugar da vida, onde o sacerdote oferecia o sacrifício, e ali oferecia o sangue do cordeiro para pagar as faltas dos pecadores. E nós temos Jesus dizendo: não precisa mais. E vai dizer a Bíblia que quando Jesus morreu, rasgou-se a cortina do templo, abriu-se a cortina do Santo dos Santos, para dizer que a palavra foi colocada no meio de nós, para ser amada e adorada por nós católicos. Nós somos os verdadeiros adoradores da palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Não tenha, desculpe se eu grito, meus irmãos, não tenha vergonha, não tenha medo, não seja frouxo, não seja medroso. Na Bíblia vai ter mais de 365 vezes a expressão não temas, estou contigo, nada temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. Mas como nós vamos saber se nós não pegamos, nós não lemos essa palavra? Mas agora eu quero que você pegue essa palavra aí e abra. Quem quer ter um entendimento da palavra? Quem quer ter um entendimento da palavra? Quem quer escutar Jesus no coração? Não importa qual a tua idade. Se você é jovem, como esses que eu peguei aí no meio do corredor, ou se você já tem uma experiência de vida muito grande. Antes de abrir a palavra, nós vamos rezar um pouquinho. Nós vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e pedir a graça. Se você veio hoje para aqui, para escutar, para ouvir, para aprender, para ter comunhão com a palavra, agora é a hora de você abrir seu coração e pedir Jesus. Nós vamos abrir a palavra para ler um versículo bíblico e nós vamos dizer: Senhor Jesus, repete comigo: Senhor Jesus, abre o meu entendimento, a minha inteligência, para eu compreender a tua palavra, que não passa, que é eterna e que é para a minha vida. Então você vai abrir a palavra em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Ah, meu Deus, se nós tivéssemos tempo. Como precisamos degustar dessa palavra. Como precisamos sentir o sabor dessa palavra. Como se precisamos sentir o gosto dessa palavra. Sede da palavra, como diz o Salmo 22. Salmo 22 não. O Salmo que fala sobre a costa. Assim como a costa suspira pelas águas, assim o meu coração suspira por vós, ó Senhor. Lucas 24, versículo 45. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, comeu junto com eles, eles duvidaram, apareceu novamente, eles se alegraram, mas eles ainda não entendiam, não compreendiam. E a palavra vai dizer, Lucas 24, 45, Jesus está fazendo isso comigo hoje, meu irmão, e com você. Tome posse, porque isso aqui não é brincadeira.
Sabe quanto tempo nós ficamos orando para que esse congresso acontecesse, para que essa palavra dê fruto no seu coração? Não é de hoje nem de ontem que se reza, que se intercede, que se jejuma, que se pede a Deus, que pede revelação, que se adora a Jesus, no intuito de que você viesse e saísse daqui incendiado por essa palavra. E você não pode ser um católico sem o entendimento, sem a brasa viva dessa palavra dentro do seu coração. E Jesus vai dizer aos seus discípulos, aí a palavra vai dizer, vamos começar do 44? Depois lhe disse, tudo isso que aconteceu, aí Jesus vai dizer, isto é o que vos dizia, quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse que nós acabamos de ler também. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendesse as Escrituras. Amém? Abriu-lhes o Espírito, para que compreendessem as Escrituras. Não é por força de estudo, não é por força da nossa coragem, da nossa vontade, que nós vamos ter o entendimento das coisas de Deus. Deus não despreza o conhecimento nosso, pelo contrário, aperfeiçoa. Como ele diz, eu vim aperfeiçoar a lei, eu vim aperfeiçoar a sua vida. Mas se nós não tivermos a humildade de pedir a Jesus a compreensão da palavra, nós não vamos ficar dando murro em ponta de faca. Pergunta que está do seu lado, você está entendendo o que ela está dizendo? Nós não temos autoridade para interpretar, graças a Deus, porque senão, como o Frei disse, né? Essa interpretação fica por conta dos protestantes, que são hoje mais de 45 mil igrejas, entre aspas, espalhadas, e vai aumentar, e vai ficar pior, porque cada um vai dizer uma coisa, mas aqui vai ser sempre a mesma palavra, aqui vai ser sempre a mesma verdade, porque como disse o Frei, a verdade, ela não muda, a palavra, ela não é do meu jeito, nem do seu jeito, ela se adapta sim, ao seu jeito de ser, à sua história, mas para lhe aperfeiçoar. Entenderam? A única forma de realmente nós seguirmos e amarmos essa palavra é nos abrindo a graça ao Espírito Santo. Vai dizer a palavra que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. Sopra sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, para que a gente não seja esquenta-banco, para que a gente entenda que a palavra se encarnou e habitou entre nós, que a palavra está na Eucaristia. Vocês sabiam que a única igreja que tem Eucaristia, que tem sacerdote, que tem santos, que derramou sangue, que teve os mártires, que deram a vida pela palavra, que morreram por causa da palavra, que deram sua vida pela palavra, que largaram tudo, instituições religiosas como essa daqui, que deixaram tudo para seguir a palavra, os franciscanos, os religiosos, os sacerdotes, todos deixaram derramar o seu sangue, os mártires, os santos, todos fizeram isso por amor à palavra, para que hoje essa palavra fosse anunciada a você. Sabe quantas mil pessoas morreram, derramaram sangue para que essa palavra chegasse hoje ao seu coração, à sua história, à sua vida? Você pensa que você vale pouco? Você pensa que você é qualquer pessoa? Você pensa que você é qualquer um? Você não é, meu irmão, você é tabernáculo, você é o lugar da palavra. Você é o lugar onde a palavra quer habitar e fazer morada, para quando um dia a gente possa dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, é a palavra que vive em mim. Tu vai fazer isso? Tu tem coragem de se humilhar? Vou porque o meu Senhor falou que é para eu fazer e eu vou fazer. Eu não acredito que tu vai fazer isso. Vou. Mas tu vai se humilhar? Vou, porque a palavra diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. Eu vou. Esse aqui, ó. Aqui tem uma palavra, aqui tem a Bíblia. Santo Antônio, o grande pregador, ele estudou muito, teólogo, doutor da igreja, entendedor. São Francisco não. São Francisco olhava Jesus crucificado e entendia tudo. São Francisco não precisou de grandes estudos para dar o exemplo, o testemunho. São Francisco não precisou de tecnologias, para 800 anos depois ter esse monte de seguidor franciscano aí, feliz em conhecer o Evangelho. Porque Deus se revela aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Quem está com calor aí, diga eu. Quem está com a palavra no coração, diga eu.
Quem quer viver essa palavra com fervor, diga eu. Então nós vamos fechar com a última palavra. Volta um pouquinho aí em Lucas 1 para encerrar. Lucas 21. Segura aí. Abriu? Abriu? Eu me lembrei, não vou citar nome porque não quero expor a pessoa, mas alguns anos atrás, eu passei por uma tribulação muito grande na minha vida, um vento muito forte. Algumas pessoas conhecem a minha vida e já devem imaginar o que eu passei. Eu passei por uma tribulação muito forte, passou muito tempo, pensei que ia ser engolida pela dor, pela decepção, por um bocado de coisa. E nessa época, havia uma pessoa que estava passando por uma tribulação pior do que a minha. E eu fui visitar essa pessoa, que hoje está no nosso meio, uma grande serva de Deus. E eu me emociono, Deus me fez lembrar isso durante a preparação e me fez lembrar agora, para a gente poder encerrar. E foi uma coisa muito concreta na minha vida. Eu cheguei na casa dessa pessoa, não estava morando aqui, estava morando fora. Quem conhece a história dela vai saber do que eu estou falando. E essa pessoa, eu cheguei na casa dela, ela construiu um barracozinho, um lugarzinho no canto assim, num terreno. Não tinha dinheiro nem para fazer a feira. Foi acometida por uma enfermidade gravíssima. Ela estava em cima de um colchão, sentindo dores. E a televisão dela não prestava imagem, ela só ouvia o som. Eu também estava passando por uma situação muito difícil. Eu não estou falando, não é por mim não, viu gente? Eu estou muito bem, eu estou feliz. Mas para você ver o que é um coração aquecido pela palavra. E na geladeira dela tinha uma frase. Ela colocou na geladeira uma frase. Ela estava deitada num colchão se vendo de dor. Ainda dava conta de criar 2 filhos, responsabilidade, muito humilhada, passou por muita dificuldade. Então a situação dela era semelhante à minha, só que era muito pior do que a minha. E ela é muito melhor do que eu, né? E eu olhava para a pessoa e dizia, meu Deus, se ela é tão santa, está passando por isso, que vai sair de mim? Se essa pessoa é tão desse jeito, tão temente a Deus, tão boa, tão... Meu Deus, passando por tudo isso. E eu tinha medo da minha dor, porque eu olhava para a dor dela e eu, meu Deus, vou fazer esse caminho, eu não quero, não. E aí, na geladeira tinha uma frasezinha. Eu não lembro direito a palavra que tinha, mas era praticamente isso que o Salmo vem dizer, que nós lemos. Veio a tribulação, mas eu guardo os teus preceitos. Não foi isso que vocês leram? A perseguição vem, Senhor, mas eu guardei as tuas leis. O que vocês leram no Salmo aí? Não vai falando sobre isso? Mas os teus mandamentos são a minha delícia. Eu me firmo na tua palavra. Foi bom ter sido provado, porque eu aprendi os teus preceitos. E ela tinha escrito na geladeira, tinha um imã com a frase: eu não vivo, não sei se o nome foi ilusão. Eu não vivo de ilusão. Eu vivo das promessas de Deus. E naquele dia eu entendi que pode vir o tormento, pode vir a perseguição, pode vir a doença, pode vir a morte, pode vir a decepção, mas lá comigo estará sempre a palavra de Deus. Ela não vai, como diz o Salmo, caiam 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, tu não perderás o ânimo, tu não arrefecerás, tu não desistirás, tu serás sempre vitorioso, porque nós temos alguém que é maior e que nos sustenta. E São João da Cruz vai dizer: é melhor estar em pé de junto de um forte, é melhor estar caído de junto de um forte do que em pé perto de um fraco. E se nós cairmos, a palavra nos sustentará, a palavra nos levantará, porque a palavra é uma pessoa, está vivo e ressuscitado, deu a vida por amor a você. Então as suas dores, as suas lutas, as suas labutas não são maiores do que a palavra, os desígnios, as promessas e o intento de Deus para a sua vida. Deus investiu, foi o sangue dele por você. Sustenta a palavra, como diz São Paulo. Ostenta, como ostensório, levanta Cristo, ostenta a palavra, sustenta no teu coração essa palavra, para que nenhum mar, nada, vento nenhum possa te derrubar, porque você nasceu para vencer, porque a palavra te dá essa garantia. Fica de pé.
E vamos rezar, pedir ao Senhor que essa palavra venha frutificar no nosso coração. Que na tua família você seja semente. Que na tua família você seja luz. Que na tua casa, no teu trabalho, você seja o diferencial. Na palavra vai dizer, Lucas 21, 33, de pé, todo mundo com a Bíblia na mão. Lucas 21, Evangelho de São Lucas 21, capítulo 21, versículo 33. Por que eu vou seguir sempre essa palavra? Vamos ler juntos? Lucas 21, 33. Acharam? Quem não está grifado ainda, eu espero você grifar. Pega uma caneta emprestada, grifa aí essa palavra. Passa a caneta, passa um marca-texto. Grifa essa palavra aí, por favor. Para que seja bem, quando você abrir, você lembrar. Olha, a palavra de Santo Antônio segurando aqui, Jesus, menino Jesus. Jesus por quê? A palavra e o menino Jesus. Porque é a mesma coisa. O menino Jesus e a palavra é uma coisa só. Agora ele coloca o menino Jesus, a experiência que Santo Antônio teve com o menino Jesus, foi a mesma experiência que ele teve, é a palavra. E Jesus me dizia que o menino Jesus é porque a palavra ela é pura, ela é sem mancha. O teu pecado não pode manchar a palavra. Os homens não podem, eles podem até querer corromper, mas não pode mudar, não pode tirar o poder que ela tem. A palavra é pura, é sem mancha. E nós seguimos essa palavra porque Jesus vai dizer, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passarão as tribulações, passará a sua saúde, passarão as pessoas, passará o tempo, passará a sua memória, passará a sua saúde, mas a palavra do Senhor nunca passará, porque Deus é eterno. Vamos ler novamente? Passarão o céu. Mais uma vez. Amém? Então, para encerrar, eu quero dizer para você: aconteça o que acontecer, na alegria, na tristeza, como um casamento, Deus é fiel. A sua palavra não passa, a sua palavra não muda, a sua palavra muda a sua vida, mas a palavra, ela não muda, é a mesma. Ela vai mudar e ela tem o poder e ela quer isso, porque a palavra é uma pessoa, ela quer mudar a sua vida. Então hoje é dia de decisão. Nós vamos eu nunca fui assim, né? Eu falo porque eu sei que é assim. Quando a gente vai num culto evangélico aí, quando as pessoas participam, que eles gritam de lá, levante a mão quem quer aceitar Jesus, e as pessoas aceitam e tudo mais. Eu digo para você, não tenha medo de acolher Jesus no seu coração. Olha, muitos são tentados, inclusive aqui, a pensar que você está perdendo alguma coisa. Eu vou dizer para você que demorou, você que está chegando agora, e você que tem muito tempo de caminhada como eu, que é lento em entender, quem tem muito tempo de caminhada como eu, que quer seguir, mas não consegue ser fiel, cai e levanta. Eu vou dizer para você, tempo perdido é aquele tempo que a gente viveu sem conhecer. O tempo de luz, de brilho, de glória, de alegria, de realização, de cura, de libertação, de salvação, é o tempo que nós temos o conhecimento de Deus. Então eu peço a você, em nome de Jesus, se volte para Ele, leia a palavra de Deus, tome uma decisão, queira ser um católico fervoroso, isso não é vaidade. Queira ser um jovem fervoroso, queira ser alguém sempre atual, e o atual não é quem está no WhatsApp. Atual é quem tem a palavra no coração, porque sempre vai ter uma palavra acertada de conselho para alguém. Atual é quem tem o coração cheio da palavra de Deus, porque sempre vai encontrar um caminho, uma solução para qualquer situação. Atual é aquela pessoa que não deixa morrer a luz, que não deixa cair a luz que Deus deu pelo Espírito Santo, de entender e compreender que tudo vai passar, mas essa palavra, ela é sempre atual, ela é sempre a mesma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, agora todos têm o direito de entrar, de entender, e eu dou a compreensão a todo aquele que se submeter.
Meus irmãos, tomem decisão. Eu convido você a fazer oração comigo. Fecha seus olhos. E com a palavra, essa palavra que você está segurando aí, nesse capítulo que você abriu em São Lucas, abre a palavra e bota no teu peito. Eu tenho tanta vontade de conhecer, eu tenho tanta vontade de entender a palavra, eu tenho tanta dificuldade de gravar os versículos, eu tenho tanta dificuldade de memorizar. Aí eu digo para Jesus: Jesus, o que eu sei já me basta para viver a santidade. E eu digo para você: o que você sabe hoje já é o bastante para você viver a santidade. Porque se você viver hoje com o que você conhece, se você viver com todas as suas forças, como diz o primeiro mandamento, amarás o Senhor com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com toda a tua energia, com tudo que tu tens hoje, o pouco que você sabe hoje, viva com intensidade. Era assim que eu vivia no início. Eu não sabia de nada, mas dentro de mim queimava um fogo que até hoje nunca se apagou. E lá eu entendia, era a palavra do Senhor. E mesmo que me criticassem, e mesmo que zombassem de mim, e mesmo que tivesse perseguições, não foram poucas e até hoje continuam, eu sou feliz porque a palavra brilha dentro de mim, porque a palavra é maior do que eu. A palavra é maior do que tudo, meu irmão. Tome decisão. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, tudo que eu sei, tudo que eu não sei, toda a minha vida seja penetrada pela luz da tua palavra, que me liberta, que não me condena, que me salva, que me ressuscita, que me dá ânimo, que me renova, que me restaura, que me transforma, que me dá coragem. Esta palavra, Senhor, faz penetrar no mais íntimo do meu ser, lá no mais íntimo do meu ser, no mais íntimo do mais íntimo do meu ser. O pouco que eu sei e o que eu ainda não sei, Senhor Jesus, tua palavra vai dizer: a tua graça me basta, tua graça me basta, a tua graça me basta. Então eu convido você, meu irmão, a crer nessa verdade. A tua graça me basta. Vamos repetir isso. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. E se alguém te tentar, e se o demônio tentar você por causa do seu passado, e se as pessoas passarem na sua cara o que você já fez, você vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, a tua graça me basta. E eu vou combater, Senhor, e eu vou levantar novamente, e eu vou acreditar, porque eu não vivo de ilusão, eu não vivo da palavra do homem, mas eu vivo da palavra que vem da tua boca, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E o pouco que eu sei, Senhor, eu quero viver intensamente. O pouco que eu sei, Senhor, eu quero testemunhar para o mundo de que a tua palavra está viva e habita no meio de nós, de que também eu posso gestar no meu coração a palavra de Deus como a Virgem Maria gestou no seu ventre, porque eu sou chamado a ostentar a palavra da verdade, porque eu sou chamado a ser servo fiel, deixar-me iluminar pela tua luz os meus pés. Peço, Senhor, agora a graça de ser humilde. Senhor Jesus, ensina-me a ser humilde, porque tu resistes aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. E nós estamos pedindo a graça. Diga isso: Senhor Jesus, dá-me a graça de ser humilde, de compreender que eu serei sempre pecador, que eu serei sempre indigno, e que a tua graça é maior de toda a minha indignidade. A tua graça é maior do que toda a minha fraqueza. A tua palavra tem o poder de transformar esse verme pecador que sou eu em luz para iluminar o mundo. Dai-me a graça, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. Vamos cantar? Continuemos em pé. Vamos cantar todos juntos. A tua graça realmente nos basta.
faz dessa canção uma oração, porque esse é o momento da palavra. Cantemos juntos assim, ó. Eu vou deixar-me guiar e preciso fazer a tua vontade em minha vida. Vamos, eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Canta forte, igreja. Graça me basta. Canta forte. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Vamos do início? Eu vou assim, ó. Canta forte. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Confirma as palavras da Elma. Canta forte, igreja. Tua graça me basta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Mão do céu, tua graça me basta. Obrigado, meu Deus. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Eu quero escutar só a igreja, eu seguirei, só a igreja, eu seguirei. Quero escutar só vocês bem forte. Eu seguirei. Coloca a força, igreja. Eu seguirei. Eu seguirei. Tua graça me basta. Canta forte. Tua graça. Mais forte, igreja. Vamos cantar todo mundo junto, eu seguirei. Bora, ministério, Quiros. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Olha pro céu e diz, Senhor, tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Canta forte. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Só a igreja, só a igreja, só a igreja. Eu seguirei. Eu seguirei.